Oi, eu sou o professor João, eu faço parte da residência pedagógica e eu vou explicar um pouco sobre os ácidos nucleicos para vocês. Mas o que são esses ácidos nucleicos, né? O que é o DNA? O que é o RNA? Para que serve? Qual é a função deles? Qual é a relação entre eles? Onde que eles se encontram? O que é transcrição? O que é tradução, né? Bom, os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, eles são aquelas moléculas que armazenam as instruções para produzir uma proteína. Fazendo uma analogia, o DNA ele seria um livro original que tem todas as informações. E aí, então, o RNA ele seria uma cópia necessária que precisa sair da célula para fazer essa proteína. Os ácidos nucleicos, eles são orgânicos, né? E a sua função é armazenar e transmitir informações genéticas. E tanto uma fita de RNA quanto uma fita de DNA, eles têm sempre o mesmo formato, só que com duas diferenças, que eu vou explicar. Primeiro, o nucleotídeo, né? Ele tem sempre um grupo fosfato, uma pentose, que é o açúcar, e uma base nitrogenada. A pentose, o açúcar do RNA, é uma ribose. E a pentose, o açúcar do DNA, é a desoxirribose. As bases nitrogenadas, elas podem ser classificadas em purina, que são a adenina e a guanina, porque elas apresentam dois anéis, e pirimidinas, a timina, citosina e uracila, porque apresentam um único anel. Eu falei, né, anteriormente que uma diferença entre RNA e DNA são o açúcar, né, a pentose, que um é ribose e a outra é desoxirribose. E outra diferença entre DNA e RNA são as bases nitrogenadas, né? No RNA, a gente tem guanina, citosina, adenina e uracila. No DNA, a gente tem guanina, citosina, adenina e timina. E no DNA, essas bases nitrogenadas, elas vão se ligar por pontes de hidrogênio. A guanina vai se ligar com a citosina por fazendo 3 pontes de hidrogênio. E a adenina vai se ligar com a timina por 2 pontes de hidrogênio. Então, o DNA vai estar aquele formato, né, de dupla hélice por causa dessas ligações. Bom, o DNA, ou ácido desoxirribonucleico, ele é formado por duas cadeias ou duas fitas longas de polipeptídeos que formam essa dupla hélice, certo? E as subunidades do DNA são os nucleotídeos, adenina, citosina, guanina e timina. E a guanina vai se ligar com a citosina por 3 pontes de hidrogênio. A adenina vai se ligar com a timina por 2 pontes de hidrogênio. Mas essa quantidade de pontes de hidrogênio, elas não são tão importantes agora. Eu só quis citar por curiosidade mesmo. Bom, eu falei, né, que o DNA ele fica em dupla hélice nessa conformação aí por causa das pontes de hidrogênio, certo? Só que eu não falei, né, em por que, aliás, como uma fita é formada, né? Qual é a ligação entre os nucleotídeos, né? E essa ligação é a chamada ligação fosfodiéster. Eu sei que parece complicado, mas não é tão complicado assim. Eu sei que vocês têm dificuldade em química, beleza? Mas eu só vou falar que essa ligação ocorre entre o fosfato de um nucleotídeo e a pentose do outro nucleotídeo. Beleza? Eu até aqui, inclusive, coloquei, né, em roxinho para vocês saberem onde fica, onde acontece essa ligação. O RNA, ou ácido ribonucleico, ele é apenas uma fita longa, né? E ele também é formado por 4 nucleotídeos, como subunidade, a guanina, a citosina, a adenina e a uracila, né? E eles também vão se ligar por essa ligação fósforo-diéster, né? Da mesma forma que acontece no DNA. A gente colocou, né, esse meme de Game of Thrones para ilustrar melhor, né, para deixar menos chato, né, porque esse conteúdo pode ser um pouco abstrato para vocês, né. Bom, o DNA ele não pode sair, né, do núcleo, né.
E então a gente precisa fazer uma cópia, que é o RNA. Só que existem vários tipos de RNA, né? Que inclusive aqui está na imagem do lado. E nos próximos slides eu vou falar mais sobre o que são esses RNAs e qual é a função de cada um. Bom, um tipo de RNA é o RNA mensageiro, que é essa cópia da fita de DNA, né? Com a diferença que ele tem uracila ao invés de timina. Bom, outro tipo de RNA é esse RNA transportador, né? Que faz o transporte dos aminoácidos até o ribossomo, onde vai ler o RNA mensageiro. Bom, na parte de cima do RNA transportador vai ficar o aminoácido. E a parte de baixo, que é essa parte de anticódon, ela tem que se completar no códon e aí o aminoácido é adicionado. Essa parte ela pode ser bem... como assim? O que é anticódon, né? O que é códon? Eu vou explicar um pouco melhor. Calma, gente. Outro tipo de RNA é esse RNA ribossomal, né? Que é um conjunto de RNAs formando um ribossomo. Como assim um conjunto? São duas unidades, né? São duas subunidades de RNA ribossomal que formam um ribossomo. E a gente tem o último tipo de RNA, que é a RNA polimerase, né? Essa RNA polimerase, ela é responsável pela transcrição do DNA em RNA. O que é a transcrição? A transcrição é esse processo, né, em que ocorre a cópia, onde é feita a cópia do RNA. A transcrição, ela faz parte da síntese proteica, porque a síntese proteica é essa interação entre todas essas partes, entre o DNA, o RNA, os tipos de RNA, os tipos de nucleotídeo, né? E a transcrição é a primeira parte da síntese. A síntese proteica, o final dela é uma proteína, gente. A síntese proteica, né, como eu falei já, ela começa com o DNA sendo replicado, sendo copiado, né, em formato de RNA mensageiro. E essa cópia ela é feita pela RNA polimerase. A outra parte, né, da síntese proteica é a tradução, que é a produção da proteína propriamente dita, né? Então, a gente viu inicialmente que acontece a cópia do DNA, ele é transcrito em RNA, formando um RNA mensageiro, né? E aqui, agora, a gente vai começar a traduzir esse RNA mensageiro em uma proteína. E como é que isso acontece, gente? E como é que acontece, né? Esse RNA mensageiro, ele vai para o citoplasma. Ele vai entrar dentro do ribossomo, que vai ler essa sequência de nucleotídeos. E a cada 3 nucleotídeos, nós temos um códon. E esse códon, ele precisa encaixar exatamente no anticódon do RNA transportador para que ocorra a adição de um aminoácido na proteína, gente. Bom, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro essa parte de códon e anticódon. Qualquer coisa, gente, a gente vai fazer uma aula síncrona, né? E aí, se vocês quiserem tirar dúvidas sobre essa parte, eu explico um pouco melhor, eu explico quantas vezes vocês quiserem. E nesse slide aqui, final, a gente tem... Final não, né? Calma. A gente tem essa tabela de aminoácidos, né? Que aqui, ó, tá vendo? A cada 3 nucleotídeos, nós temos a correspondência de um aminoácido, né? Então, é assim que acontece a adição do aminoácido na proteína. Bom, a estrutura, né? A descrição da estrutura do DNA, ele foi feito só em 1953. Apesar da gente já saber que o DNA era o DNA, né? Já desde o século passado, né? Do século XIX. E essa estrutura ela só foi completamente descrita por causa de 3 pesquisadores, Roslin, Watson e Crick. Por quê, né? Esses 3 pesquisadores, né,
Roslin, Watson e Crick, eles foram responsáveis por essa descrição, né? Mas foi Roslin que começou, né? Foi graças a uma foto da Roslin que Watson e Crick conseguiram descrever essa estrutura de DNA, né? Por causa dessa foto 51. Bom, e essa história, né, para quem quiser e for curioso, ela é bem interessante, assim, porque Watson e Crick, eles ganharam um Nobel por causa da descrição do DNA. E a Roslin, ela foi muito importante para essa descrição. E ela não recebeu o Nobel. Ela, só depois de muito tempo, na biografia deles, do Watson, que eles dão crédito a ela. O que é completamente justo, né? Porque se não fosse essa foto 51, eles não teriam descoberto, né? O que não é o machismo, não é verdade, gente? A ciência, ela é feita em conjunto. E é muito chato, né, que a Rosalind, ela foi tão importante e ela não é lembrada na nessa descrição de estrutura, né? Ela quase não levou crédito. Ela só foi eles só foram admitir que ela foi importante depois de muito tempo. Ela já tinha até morrido já, inclusive. É, aqui a gente encerra, né, essa aula sobre ácidos nucleicos. E, assim, dia 3 não vai ter aula, por causa do feriado. Mas dia 7 parece, vai ter uma aula síncrona. E aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode ir lá perguntar, gente. Beleza? Bons estudos e fiquem bem. Essas foram as referências que a gente usou para montar esses slides. E eu queria agradecer porque você chegou até aqui. Bons estudos!